Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre as responsabilidades do DPO. É uma profissão nova aí que surgiu com a Lei Geral de Proteção de Dados. Né, a gente que trabalha nessa área percebe que vai ser uma carreira bem promissora, que vai demandar bastante responsabilidade, mas que também vai trazer muitos frutos aí para quem quiser seguir nessa carreira. E hoje, para conversar comigo, eu chamei o Leandro, ele é meu parceiro de TI, e nós vamos conversar basicamente sobre as responsabilidades desse DPO ou desse encarregado de dados. Eu vou ver se o Leandro já entrou aqui. Deixa eu chamá-lo. Agora deve entrar. Olá, Leandro. Boa tarde. Oi, Daniela, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na história toda. Não sei se vocês estão me vendo direitinho. Tá bom. Agora acho melhor. Bom, muito bom, muito bom. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como está? Legal, tudo já. Obrigada, Estamos aí pessoal. trabalhando nos projetos, correndo atrás aí de conhecimento, de material. Vamos que vamos. Com certeza. Vocês estão me ouvindo bem? Está conseguindo me ouvir? Sim, sim. Então, maravilha. Pessoal, boa tarde. Obrigada por quem está aqui, né, participando da live com a gente. Eu quis trazer esse assunto, né, hoje, justamente pelo fato de ser uma profissão nova, né? O DPO, a gente sabe aí que veio com a LGPD, né? DPO ou encarregado de dados, né? A gente tem a gente acaba puxando um pouco, né, do GDPR, que é o Regulamento Europeu, que trouxe, né, essa profissão de DPO. E aqui no Brasil, como é uma legislação que puxou bastante coisa da GDPR, é chamado de encarregado de dados. E, Leandro, obrigada mais uma vez por ter aceitado, né, o meu convite aqui para a gente conversar. E espero contribuir bastante aí para o pessoal que está nos assistindo. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, mande aqui nessa caixinha aqui do lado, que tem esse pontinho de interrogação, porque às vezes, quando passa aqui nos comentários, vai subindo e a gente acaba perdendo alguma pergunta de vocês. Eu recebi já algumas perguntas lá na minha caixinha de perguntas que eu abri ontem. Eu já anotei aqui para a gente responder. E, enfim, bom, quero começar falando que a gente vai trazer muitas informações aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mais especificamente sobre o Data Protection Officer, que é o famoso DPO, ou encarregado de dados. E como eu falei, é uma profissão bem promissora aí, né? É uma lei nova que veio agora em 2020, né? Que entrou em vigor em 2020. Então, com certeza, existem poucos DPOs ainda, né, no mercado. E o que a gente tem visto, nós que trabalhamos nessa área, a gente tem visto que cada vez mais as empresas estão preocupadas em adequar, né, as empresas à legislação, à LGPD, e não vai ter como fugir. E com isso, elas estão em busca de um DPO. O que eu quero explicar antes, Leandro, antes da gente começar, quero explicar um pouquinho o que é, né, o Data Protection Officer, o DPO, porque eu sei que tem muita gente nova aqui, muita gente não conhece. Eu vi que entrou muita gente nova aqui no meu Instagram, então é bom a gente conceituar e contextualizar todo mundo, para todo mundo ter esse conhecimento. Então, o que é o DPO? O DPO, ou encarregado de dados, é aquela pessoa que faz o elo entre a empresa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o titular de dados. Por quê? Porque quando você é titular de dados, se a sua empresa tem os seus dados, se a empresa coleta dados seus, você tem direitos por conta disso, né? Porque a lei ela veio justamente para isso, para que você seja o dono dos seus dados, né? Não mais as empresas. Então, ela vai fazer o elo entre o titular do dado, então ela precisa responder, né, o titular em algum questionamento, se ele
vier a pedir uma exclusão, vier a pedir uma modificação dos seus dados. Então, é esse DPO que vai pegar, né, essa solicitação do titular e vai fazer isso pela empresa. E também no caso, se, por exemplo, houver um incidente de segurança, tiver um vazamento de dados, esse DPO ele também vai ser encarregado de informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ele é basicamente uma figura aí que é muito importante dentro da empresa, principalmente da empresa controladora, né, Leandro? Uhum. Acho que a gente tem que fechar esse elo, né? Entre o cidadão, titular de dados, a empresa e a autoridade nacional. Colocando ali para fazer esse meio de campo entre todos e ser um ponto focal, um ponto de apoio, tanto para o cidadão como para a autoridade nacional. Dentro da empresa ele vai ter suas atribuições, mas nesse sentido de ponto de apoio acho que é fundamental. Tem que ter alguém ali preparado para poder ajudar e responder a todas as necessidades que aparecerem. Uma outra coisa que até eu quero falar, né, algum conceito, é sobre esse controlador e operador. Para quem é o controlador de dados? Vamos imaginar que eu vá numa loja e queira comprar algum acessório. Na hora que eu vou nessa loja, ela vai me pedir alguns dados, seja de cadastro, enfim. Eu vou dar esses dados para essa empresa. No momento que eu dou esse dado para essa empresa, ela é a controladora do meu dado. Ou seja, eu estou fornecendo para ela os dados e ela vai ter esses dados com ela. A partir do momento que ela queira compartilhar esse dado com alguma outra empresa, seja qual for o motivo, que aqui eu não vou entrar muito nesse mérito, né, de se pode ou não pode, a hora que ela quer compartilhar esse dado com uma outra empresa, ela vai determinar o que essa outra empresa vai fazer com os meus dados. E essa outra empresa, ela vai ser o operador do dado. Por quê? Porque ela só vai poder fazer aquilo que essa empresa controladora disser que ela tem que fazer com aqueles meus dados. Então, essa é a diferença, basicamente, entre controlador e operador. E uma outra situação, uma outra dúvida que todo mundo tem, que a gente vê bastante, é qual empresa deve ter um DPO? São todas as empresas que precisam ter um DPO? Como que funciona isso na prática? E pela lei, todas as empresas, sem exceção, precisam sim ter um DPO, né? Então, assim, se é microempresa, grande empresa, média empresa, ou até mesmo se for uma empresa unipessoal, ela vai precisar, teoricamente, sim, ela vai precisar de um DPO. E o que a gente tem visto, que a autoridade nacional, assim que ela foi criada, que foi recentemente até, ela veio nesse movimento de regulamentar justamente essa necessidade de ter ou não um DPO para essas pequenas empresas. Porque a gente sabe que essas empresas, elas provavelmente às vezes têm um funcionário, ou quando é somente uma pessoa, ela não tem outra pessoa, né, que possa chamar para ser um DPO, ou até mesmo ela não tem capital para poder, né, financiar isso, porque a gente sabe que é um cargo de muita responsabilidade, por isso ela vai ter que pagar um valor, né, justo para ter toda essa responsabilidade. Então, a gente sabe que a NPD ela está vindo aí para poder regulamentar, né, essa função do DPO, essa obrigatoriedade de ter um DPO, mas a gente ainda não sabe quais são os parâmetros para que ela possa isentar ou não uma determinada empresa de ter um DPO, né? Enfim, é esse movimento que a gente anda vendo, né, Leandro? É isso aí. A gente vale até complementar o ponto de que você conceituou aí em linhas gerais, né, quem é operador, quem é controlador, para poder ter essa base para quem está nos assistindo agora. E assim, também o operador, ele precisa ter um DPO. Então a gente vai ter essa figura em todos os níveis de empresa, em todos os tipos de empresa, inclusive ou independente dessa relação operador e controlador, controlador e operador, né? Chegando ao ponto, se for mais longe na lei, para também não se alongar, né? Quando a gente fala que a lei ela está para pessoas físicas e jurídicas, uma vez que o tratamento de dados tem fins econômicos. Então, como é que vai ficar essa situação, né? Esse solucionar, esse ajudar a resolver algumas questões e deixar mais claro como vai atuar, o DPO vai atuar, e as empresas precisam ter, a NPD vai acabar dando esse tipo de orientação para a gente também. Então, a gente precisa aguardar um pouquinho mais para saber como que isso vai ficar.
O importante é que sim, o DPO é uma realidade. Não tem como a gente dizer que ele poderá não existir, isso não tem como. Mas a gente precisa também saber um pouquinho como as coisas vão acontecer a partir dessa orientação. Acho que é isso que vale. E o que é importante a gente destacar também, o DPO, né, como eu já falei, ele vai ter muita responsabilidade. Então, eu acredito que a primeira coisa que é de responsabilidade do DPO é que ele tem, assim, uma multidisciplinariedade, né? Por quê? Sim. Porque não basta ele simplesmente ter ter um diploma, por exemplo, de direito, ou ter um diploma de tecnologia da informação, ou qualquer outro diploma. Não, ele precisa ter esse conhecimento de diversas áreas, né? Ele tem que ter essa visão geral, essa visão macro. Claro, ele não precisa aprofundar o conhecimento em tudo. Até porque o que eu vejo é que na prática é aquilo que a gente sempre fala. A gente só aprende na prática. Não adianta a gente ter toda a teoria se a gente não tem a prática, né? Então, eu acredito que para ser um bom DPO, uma das primeiras qualidades é que ele tenha essa multidisciplinariedade. Então, conhecer a legislação, conhecer bastante de gestão de pessoas, gestão de riscos e tecnologia da informação. Se ele tiver um pouquinho de cada coisa, de cada conhecimento disso, ele já vai ter uma visão geral do que precisa, né? Porque ele vai ser responsável por muitas coisas, né? E por conta disso, se ele não tiver esse conhecimento, ele vai acabar não conseguindo entregar aquilo para qual ele realmente foi contratado, não é verdade? O trabalho que ele vai desenvolver dentro da organização é um trabalho que vai permear, vai passar por todas as áreas. Então, a privacidade, a proteção de dados e privacidade, ela está na informação, ou para a informação onde ela estiver. Logo, ele vai passar por processos de áreas diferentes, então ele precisa conhecer e entender como isso funciona. Um papel importante também que tem dele, ele acaba sendo um difusor de conhecimento, um educador ali dentro da empresa, porque ele precisa ir lá ensinar como funciona, como é que as coisas devem ser feitas, conscientizar, ajudar a conscientizar as pessoas. Então, ele está em contato a todo instante. Então, ter uma formação de advocacia, ter uma formação de tecnologia, de administração de empresas, ok, vai valer, como qualquer outra profissão vale, mas para o DPO em si, ele precisa ir um pouco além nessa questão, porque ele não vai poder ficar só no jurídico, só na TI ou só numa área específica. Ele vai ter esse multidisciplinar, como você comentou, para a atuação dele ali no dia a dia. Acho que é nesse caminho mesmo que a gente vê as coisas acontecendo, né? É importante destacar até que eu recebo bastante esse questionamento. Eu preciso ser um advogado para ser DPO? Eu preciso ser da área de tecnologia da informação para ser DPO? Que área que eu preciso? Eu preciso ter alguma formação? E, na verdade, você não precisa. Então, você não precisa ser advogado, você não precisa ser da área de TI, você não precisa ser administrador, enfim, teoricamente, você não precisa ter nem sequer uma formação. É claro que as empresas vão acabar exigindo uma certa formação, mas o que é importante é que você tem que ter o conhecimento da lei, ter conhecimento de gestão, ter conhecimento de gestão de pessoas e ter conhecimento da tecnologia da informação. Sem isso, você não tem as qualidades do DPO. Então, você não precisa ter uma formação específica, mas é preciso você ter essas qualidades. E você me lembrou um ponto bem importante, que é de ser educador. Por que o DPO tem que ser um educador? Justamente porque ele vai trazer constantemente a conscientização da empresa, dos funcionários, dos terceiros. Ele vai trazer essa conscientização da importância da privacidade e da proteção de dados. Porque não é simplesmente a empresa se adequar à LGPD, se adequar à legislação e depois nunca mais olhar, né, para essa privacidade, para essa proteção de dados. Ela tem que estar nesse constante, né? A gente fala que é um trabalho cíclico, justamente por isso. A gestão tem que ser feita de todas as formas e sempre, né, numa constante. Então, ele tem que ter esse conhecimento e tem que aplicar constantemente essa conscientização a todo mundo. Porque a gente sabe que no dia a dia acabam se perdendo, né, um pouco. No dia a dia você acaba fazendo alguma coisa que não
não está condizente com a legislação. Então, o DPO, ele tem que estar sempre atento a isso e captar, né, essa mensagem da própria empresa e sempre buscar essa constante atualização, essa constante conscientização. E uma outra coisa que eu acho super importante para um DPO é a proatividade. Justamente também por isso. Porque não adianta a empresa estar adequada e quando ele perceber que tem alguma coisa errada, ele não captar isso e não ir em busca de corrigir, né? Algum defeito que porventura venha a acontecer. De ele não estar ligado num possível incidente de segurança. Então ele tem que ser proativo nisso, né? Fiscalizar sempre a lei, né? Fiscalizar sempre a empresa, né? Se ela está ou não cumprindo com a determinação da legislação. E um outro ponto que eu acho também super importante e que eu recebo bastante pergunta também sobre isso é a questão de se o DPO pode ser alguém já funcionário da empresa. Aquela história de acumular função. O DPO pode acumular função? A minha resposta é não. E por que não? Porque como um DPO vai ser o funcionário da empresa que vai aplicar a legislação e ser o DPO que vai fiscalizar a legislação? Se é ele mesmo que está aplicando, né? Então, aquela coisa, a mesma caneta que assina não é a caneta que vai fiscalizar. Justamente por isso. Vai complicar muito. Justamente, ele não pode. Acho que Pode falar. Complica Você nesse sentido que você colocou, aí acaba tendo um conflito de interesse. Sim. Isso já é um problema que já existe a preocupação com relação ao conflito de interesse, por conta, obviamente, do que você colocou, mas com todas as atribuições que ele tem, com tudo que ele vai precisar trabalhar e fiscalizar dentro da empresa, ser ou ter ainda uma outra função, vai sobrecarregar. Aí uma coisa ou outra não vai ser bem feita. Com certeza. Então, acho que aí é que entra o ponto de a gente chegar ao ponto de responder assim, não deveria. Está lá escrito na lei que não pode? Não está escrito. Está escrito que não pode ter o conflito de interesses, mas acumular necessariamente não. Mas na prática, vai ser muito difícil ele conseguir executar os dois papéis. Né? Vai ser um volume de trabalho, talvez num momento futuro, com as coisas arredondadas, funcionando melhor, até possa assumir ou trabalhar com alguma outra parte. Mas, senão a coisa fica um pouco complicada mesmo, fica um pouco difícil. Realmente, muita responsabilidade, acumular a função só vai piorar e ele não vai dar essa devida atenção Jamais. Ou para uma função ou para outra função, né? E Exato. é isso que eu falei, como que ele vai fiscalizar ele mesmo, né? Ele está trabalhando pela empresa para aplicar a lei, ao mesmo tempo como que ele vai fiscalizar e tomar algumas atitudes perante a empresa, né? Então eu acredito que não tenha como. Além disso, ele tem que ser independente, né? Porque ele tem que ter aquela função aquele cargo de tomar decisões. Ele tem que ter essa atribuição, né? Ele tem que poder tomar decisões. Justamente porque, dependendo do que acontecer, às vezes tem um incidente, às vezes tem um questionamento de um titular de dados, ele tem que tomar as rédeas e tem que fazer acontecer, né? Então, se ele for esperar, né, perguntar para alguém, ele não tiver essa autonomia, fica bem difícil, né? Essa função, dele poder exercer essa função com excelência, né? Então, até nessa questão, né, já tomando gancho aí dessa questão desse DPO, o que a gente tem visto no mercado é o surgimento do DPO as a Service, né? E o que é o DPO as a Service? São empresas terceirizadas que oferecem esse serviço de DPO para uma empresa. Ou seja, a empresa contrata esse DPO terceirizado que vai fazer esse papel de encarregado de dados dentro da empresa, né? E também muito importante, qual é a maior importância? A empresa que é contratada como DPO as a Service, ela tem que conhecer a empresa como um todo, né? Porque é muito importante o DPO ter a visão macro da empresa. Não adianta ele conhecer somente uma área, ele tem que conhecer a empresa como um todo. E quando vem de fora, acredito que seja até mais importante esse conhecimento, porque a pessoa não está no dia a dia ali, né? Então ela vai ter que se inserir dentro da empresa e conhecer bem a fundo
todo o andamento, se tá sendo fiscalizado, se está sendo implementado realmente a legislação, né? É o que a gente vê por aí. Aí, nesse caso, além dele ter que conhecer, obviamente ele vai conhecer da legislação, vai conhecer do que precisa ser entregue e colocado para adequar, ele vai ter que conhecer o negócio daquela organização, conhecer como funciona aquela empresa. Então, nosso trabalho, quando a gente chega numa empresa nova para pensar num programa de adequação, a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender como essa empresa funciona para adequar aquilo que é necessário à operação de negócio dessa organização. Senão a gente acaba colocando processos muito engessados, processos que vão ser difíceis de se manter, isso acaba não funcionando. No caso do DPO, quando ele está dentro da organização, ele já conhece, até já sabe quem são as pessoas, onde são os pontos mais críticos de atuação para ele ou não. Quando ele vem de fora, ele vai ter um tempo aí de adaptação, de entendimento de como essa empresa funciona, porém, ele vem com uma certa isenção também. Acho que isso pode ser um ponto positivo quando a gente fala do DPO as a Service, porque ele vem como isento de qualquer questão interna da organização. Ele traz o que precisa ser feito, aquilo tem que ser feito e ser feito da maneira que é necessária, levando em consideração um cenário de negócio, mas não entrando nas questões pessoais, no que um gosta, outro não gosta, num tipo de resistência, aquela resistência à mudança e tudo mais, né? O DPO as a Service tem um pouquinho essa característica. Mas é só uma questão de balança, não dá para dizer que um é melhor, outro é pior, um vai ter mais resultado, outro vai ter menos resultado, vai depender da necessidade de negócio, vai depender de como a empresa enxerga que isso é melhor para ela, mas aí nas atuações é balança fazer isso funcionar da melhor forma possível, independente de onde ele venha. Ele tem que atuar na forma a qual a gente está dizendo aqui, na sua multidisciplinaridade. Esse é o caminho. E até esse ponto que você tocou é interessante, justamente por isso. Quando o DPO é interno, a partir do momento que ele acumula a função, com certeza ele vai deixar de fazer alguma coisa. E nisso, de responsabilidade, ele pode inclusive acabar respondendo ele, como pessoa, por alguma coisa que ele tenha feito ou tenha deixado de fazer, que ele deveria ter feito como cargo de DPO, por estar no cargo de DPO, né? Às vezes até penalmente falando, ele pode ser sim responsabilizado, né? Porque ele tinha uma determinada função, ele tem esse cargo de responsabilidade, e se ele não cumprir com aquilo que determinado pela própria NPD, pela própria legislação, ele pode sim acabar respondendo penalmente ou civilmente falando por aquilo que ele deixou de fazer ou por aquilo que ele fez e não deveria ter feito. Então, por isso a importância também das empresas verificarem isso, né? Realmente, eu preciso de um DPO interno, é melhor eu contratar alguém ou capacitar alguém dentro da empresa que esteja, mas tire essa pessoa de uma função e coloque a pessoa na função de DPO. Tem essa função, né, específica de DPO. E não simplesmente, ele é meu funcionário e DPO. Justamente por essa questão de responsabilidade. Já num DPO as a Service, que vem de fora, talvez essa responsabilidade seja até maior, nesse caso, de ter conhecimento da empresa, né, e ter essas responsabilidades. E é muito importante você já diferenciar qual é a responsabilidade da empresa, qual é a responsabilidade do DPO, ainda que o DPO as a Service, né. E eu elenquei aqui algumas responsabilidades do DPO. E a primeira que eu quero comentar é que ele é o porta-voz da empresa, né? O DPO, ele é simplesmente o porta-voz da empresa, porque ele é a porta de entrada, né? Então, aconteceu um vazamento de dados, ele vai ser comunicado. Aconteceu um incidente, qualquer outro de segurança, ele vai ser comunicado. O titular do dado questionou algum dado, quer saber que dados que aquela empresa tem dele, é o DPO que vai ser comunicado, que vai tomar as devidas providências. Então, acho que a primeira responsabilidade dele é justamente isso, ele ser o porta-voz da empresa. E por isso, ele tem que estar sempre capacitado, ter uma capacitação contínua na legislação e nessas questões de gestão de pessoas, de gestão de risco. A gente fala porque não é só um contato, né, que ele vai receber.
Ele vai receber um contato, ele vai ser o ponto de início, de disparo de toda essa resposta. Sim. Então, quando alguém pede alguma coisa para a empresa, seja o titular, seja a autoridade nacional, ele entra como sendo o receptor inicial daquilo, esse ponto de contato, como você bem disse, mas aí ele precisa disparar uma série de documentação, de processo, de contatos também, dependendo de como for, para poder é, 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 andar com aquela questão, fazer com que aquilo seja cumprido dentro da organização, conforme pede a legislação. Sim. Então ele é a porta de entrada, como eu falei. O DPO é a porta de entrada. Tudo que acontecer relacionado à privacidade e proteção de dados, a primeira pessoa que vai ter que fazer alguma coisa é o DPO, né? Ainda que seja dentro da empresa, o DPO é o responsável pela privacidade e a proteção de dados dentro da empresa. Então ele vai ter esse papel. Chegar, receber a informação e aí sim disparar a cada função aquilo que as pessoas têm que fazer, né? E demonstrar que a empresa está sim em compliance com a legislação, né? Então ele que vai fornecer a documentação, então ele tem que estar sempre atento a isso. Então a capacitação dele é primordial. Um outro ponto aqui que eu peguei é a responsabilidade, né? Que já acho que uma coisa puxa a outra, né? A responsabilidade de aplicar a lei dentro da empresa. Então, novamente, ele tem que estar continuamente olhando, tem aquela visão de cima da empresa, se a empresa como um todo está aplicando a legislação. E se não estiver, procurar, né, fazer aquelas boas práticas para que a empresa volte a entrar dentro da legislação, andar naquele caminho da privacidade e da proteção de dados. E até voltando nesse ponto do titular, eu acredito que esse seja um ponto de maior atenção das empresas, porque pode ser um ponto que a empresa venha a ter bastante prejuízo, né? Porque se um titular de dado ele não tiver a resposta da empresa, porque a lei determina que tem uma resposta imediata em alguns casos, e se não for imediato, ela te dá um prazo para que você possa responder a esse titular de dado. E se a empresa simplesmente não responder nada, ela pode sim sofrer um prejuízo. E não só as penalidades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também perante a justiça, né? O titular, se ele quiser, se ele se sentir lesado, ele pode sim entrar com uma ação judicial e pedir um dano moral, um dano material, né? Dependendo do prejuízo que ele tiver. Então, um dos pontos de maior, que tem que ficar assim, né? De maior responsabilidade também é essa resposta imediata aí, ou quanto antes, dos titulares de dados. Né? E a gente já vê, né, Leandro? A gente já vê aí algumas... Com o prazo. E a gente já viu bastante ações, né, de pessoas questionando justamente a aplicação da legislação, né? Já estão questionando, já saem decisões em cima disso. E assim, e agora o tempo já não dá mais para falar como era no ano passado. Assim, não, sanções são só para agosto de 2021. Já não é mais só agosto de 2021, agosto de 2021 está aí. Então, além de você já perceber que o próprio judiciário está decidindo com base no que a LGPD estabelece, a ANPD se estrutura e vem se estruturando para que, a partir de agosto de 2020, já agosto de 2021, ela comece também a cobrar essas questões. Então, não dá para a gente ter um DPO que não consiga ser, não rápido, mas ágil na hora de entregar ou de disparar tudo que é necessário para dar essas respostas. Ele precisa estar preparado, ele precisa conhecer, ele precisa saber o que precisa ser feito. Então, a gente falou da questão de skill, né? Então ele ser multidisciplinar, ser um educador, ter o seu contato tecnológico, jurídico, que for, mas ele precisa conhecer como fazer para disparar todos esses ritos, esses artefatos que vão ser necessários para atender a legislação. E aí por isso que ele precisa também buscar a sua formação, ele precisa buscar o seu conhecimento, o seu entendimento dentro da matéria, solução das questões dentro da adequação, para atender o que a lei pede. Por isso a importância das empresas se adequarem à legislação o quanto antes. Elas não têm que esperar a multa da NPD, não, vou esperar até agosto a NPD iniciar as aplicações das penalidades para eu me preocupar
com adequação LGPD. Não. Quanto antes a empresa se preocupar, antes ela vai estar preparada, porque a gente não sabe ainda como a NPD vai vir até as empresas, se ela vai simplesmente bater uma porta e verificar a documentação, né, se está tudo adequado ou não. A gente não sabe se vai ser somente um canal de denúncias, a gente ainda não sabe direito como que vai funcionar. Mas prevenir é sempre a melhor forma. E você vai prevenir possíveis multas e penalidades, né, quando você estiver adequado ou mostrando que você está se adequando à LGPD. E a partir disso, você tem uma pessoa interna, ou que seja externa, um DPO, que você tenha já contratado e que demonstre sabedor da lei, melhor, porque ele vai poder aplicar dentro da sua empresa tudo aquilo que a legislação traz, né? E ela, mais uma vez, vai mostrar mais ainda que a sua empresa está adequada ou que está se adequando à legislação, né? Então, não pode simplesmente, eu contratei um DPO ou, eu já tenho um DPO. Então, estou adequado à legislação, né? Não, na verdade, você tem que se adequar à legislação e ter um DPO que saiba, que tenha conhecimento, né, da legislação e tenha todos esses conhecimentos que a gente já falou por aqui. Até a Marta aqui. Eu vejo o ponto... A Marta falando, estou adequando a minha. Já estou aguentando a minha. Isso é legal. Então, acho que o ponto que você comentou, lá no começo você falou, né? Uma das primeiras coisas que a gente acaba estabelecendo em um projeto de adequação é nomear o DPO. Então, você nomeia o DPO, e aí, a partir de então, ele já passa a participar do projeto de adequação, porque isso, como a gente mesmo diz, esse projeto vai se tornar um programa, porque ele vai ser constante. Sim. E ele passa a atuar nesse programa de adequação, nesse projeto, nesse programa de adequação, claro, na sequência. Uma vez ele atuando, ele já vai conhecendo e sabendo como que são os trâmites, como que funciona e onde as coisas foram adaptadas, adequadas para poder chegar ao que pede a legislação. E aí, paralelo a isso, é a hora que o profissional também precisa entender que tenho que buscar um conhecimento maior sobre o tema. Tenho que buscar algo que me direcione quais são os pontos onde eu tenho que me preocupar com maior ênfase, com maior cuidado, aonde que eu vou ter que me aprofundar mais. Então, a organização tem que entender que ela se adequa através da implantação de vários processos, de várias medidas técnicas ou organizacionais, e que o DPO vai ser aquele profissional que vai ajudar com que tudo isso aconteça. E aí ele precisa ser formado, precisa ser preparado. Então os dois, tanto a organização quanto a empresa, tanto a organização quanto o profissional, precisa ter essa consciência de que não adianta só ter alguém intitulado DPO. Tem que fazer com que ele conheça, saiba do que ele vai fazer dentro da organização e como ele tem que resolver todas essas questões, cada uma à sua maneira, né, ao seu jeito. Sim. Então, gente, olha a importância de ter um DPO. Justamente por isso, desde o início, a hora que a empresa decide fazer a adequação à LGPD, fazer a adequação da sua empresa à LGPD, uma das primeiras coisas é nomear um DPO. Então, você inicia o mapeamento de dados e já tem que nomear um DPO. Por quê? Porque é ele que vai acompanhar do início ao fim todo o programa de adequação. Então, não é no final que você vai escolher um DPO. Porque é aquilo que a gente já falou. O DPO ele tem que conhecer a empresa como um todo. Ele tem que conhecer como foi o programa de adequação, como foi feito esse programa de adequação. Até porque ele saber onde buscar as respostas, né? Daquilo que ele está sendo questionado, quer pelo titular, quer pela NPD. Então, o DPO ele tem essa importância. E ele também é ele que vai tomar os primeiros passos, como a gente já falou. Então, o DPO, qualquer coisa que acontecer que, com relação à privacidade e proteção de dados dentro da empresa, é o DPO que vai sendo informado, é o DPO que vai tomar os primeiros passos. Então, se tem um incidente, ele vai ter que cumprir com a legislação, ele vai ter que fazer esse aviso para a autoridade nacional, ele vai ter que fazer esse aviso aos titulares dos dados, né? Então, ele é basicamente
o programa de adequação dentro da empresa. Né? Vale colocar, a Marta falou que já está se adequando, agora entrou aqui a Apps Escola falando disso também. No caso do programa da empresa da Marta, ela já começou já com o DPO, né? Ela começou os passos dela com o DPO. Então, foi, acho que, o ponto onde ela inicia tudo é estabelecendo já o DPO. As a service, mas é um DPO que ela estabeleceu. E dali o projeto começou, né? Dali o projeto começa a andar, começa a funcionar muito bem, né? Do mesmo jeito que a Apps Escola, agora que entrou e também colocou que já está se adequando por conta de já estar nesse contato, já começar a fazer as coisas acontecer e buscar quem é que vai ser esse ponto de contato, quem é que vai ser esse ponto de elo de ligação, para ser o facilitador na hora de tudo acontecer dentro da organização. Acho que esse é um ponto-chave. Até porque a legislação determina, por exemplo, num site que tenha termo de uso do site, determina que tenha uso de cookies e tenha a privacidade lá, né? O termo de privacidade. Ou seja, e lá, nesse termo, tem que ter o contato do DPO. Então, mais um ponto de importância. Toda empresa ela tem que informar quem é o seu DPO. Não necessariamente ter um nome, né, a informar, mas sim ter um contato, um e-mail, um telefone, algum acesso para esse DPO. O titular de dado ele tem que saber. Então, tem que estar lá destacado quem é o DPO da empresa e como contactá-lo, né? Então, isso é uma, como eu falei, é uma obrigatoriedade da lei. A lei exige isso, né? Então, a política de privacidade, na política de privacidade, um dos requisitos é ter o contato do DPO. Então, mais uma vez, a sua importância aí. Mais uma vez, tem que estar lá. Né? Ele está lá. Por isso que a gente e aproveitar promissora, né? Porque eu acho que vai vir uma profissão nova, que tem poucas pessoas, né, que ainda estão realmente capacitadas, e ela tende só a aumentar, porque a legislação está aí, a legislação ela não vai embora, não vai sair. Não vai ser revogada, ela vai continuar. Né? E para corroborar com a questão da multidisciplinaridade, você vê a pergunta que a gente recebeu agora aqui, né? Eu acabei vendo, falando de uma questão extremamente técnica, né? Então, se a gente colocasse a questão de como que fica essa questão de endereço IP, de MAC address, que é um número de referência, para ser bem objetivo, um número de referência da máquina, na hora de fazer o inventário disso tudo. Então, você está fazendo um inventário, tecnicamente, é um inventário de equipamento, de máquinas, mas a gente já tem definido isso, que o IP de um computador, o endereço de um computador, ele é um dado pessoal indireto, porque ele não leva a pessoa, mas de maneira direta, mas de maneira indireta ele leva a pessoa. Você precisa, como DPO, precisa, na hora de um questionamento desse, poxa, a minha área de TI está fazendo, parou agora, ou vai parar algumas coisas no final de semana para fazer um inventário. Um inventário físico de equipamentos. Lá ele vai colher algumas informações. Não, mas ele está fazendo inventário de equipamento, é máquina que ele está tratando. Aí o DPO tem que estar esperto. Opa, não é máquina só que eu estou tratando. Eu estou tratando máquina e informações destes equipamentos que de alguma forma podem me levar a um titular, que podem me levar a uma pessoa. Então vai fazer o inventário aí eu vou pedir a licença, Daniel, de aproveitar e responder a pergunta pelo meu lado técnico, né? Responder aqui para ele, responder para o Ítalo, para o Ítalo, de que assim, o inventário deve ser feito de qualquer maneira, claro, não temos por que não fazer esse inventário. Agora, o ponto é, todos os dados que você vai coletar desse inventário, há necessidade de ficar atento, como eu disse, tem dados ali que podem levar a alguém, e a gente vai ficar muito esperto com os princípios, como eu estou lidando, guardando, armazenando, cuidando desses dados, e claro, a base legal disso vai ser uma base legal da empresa, ela vai determinar qual vai ser o melhor caminho, a gente vai ter que estudaria isso com a empresa, mas ela tem uma base legal para fazer isso e ela tem princípios que precisam ser seguidos para guardar essa informação. Uma vez isso sendo atendido, ok. Né? Então, mesmo em questões técnicas, a gente terá uma forma de aplicação ou de atender à legislação.
É necessário, não dá para pensar que é só máquina. Não, porque a lei, né, as pessoas elas acham que a lei veio para não poder fazer mais nada, o dado, né? Nossa, agora a lei veio, eu não vou poder coletar um dado, não vou poder transferir, não vou poder compartilhar. Não, e não é bem assim. A lei ela veio trazer uma regra, né? E ela não veio impossibilitar o seu trabalho. Então, se a sua empresa ela precisa fazer esse inventário de todas as máquinas, precisa anotar o IP, precisa anotar tudo relacionado aos computadores, ok, você não precisa deixar de fazer, você vai fazer. Mas agora você tem que tomar esse cuidado. Como fazer isso? Cuidado. Como não? Então tá, ele pode ser identificado, né? A pessoa pode ser identificada, essa pessoa que usa essa máquina, não pode. Porque se ela puder ser identificada, talvez tenha um ponto aí de atenção. E é justamente o que o Leandro falou. Tem que entender, tem que analisar. Ah, é necessário? Sim, é necessário. Ok, então vamos pegar, vamos coletar esse dado de uma forma segura, armazená-lo de uma forma segura, para que isso não vaze, não tenha acesso. Quem vai ter acesso? Fazer essa hierarquização de acessos também é super importante em todas as empresas, porque nem todo mundo precisa acessar as mesmas coisas. E guardar, né, de uma forma segura. E aí sim, fazendo isso, e o DPO também tem esse papel importante para isso. O DPO, ele vai informar o que deve ser feito, de que forma deve ser feito, né? Então ele tem que estar atento a isso também. Então por isso que ele tem que ser um conhecedor da lei. Porque senão ele vai, uma pessoa que não tem conhecimento, ele vai falar, é só um IP de uma máquina. Quando, na verdade, analisando caso a caso, a gente sabe que isso não é verdade, né? Não necessariamente seja verdade. Aí até o Ítalo está falando, desde que não seja exposto esse tipo de informação, né? Sim. Sim. Também. E aí, então, é caso a caso. Mas se a gente analisar, precisa ser exposto, ou precisa ser compartilhado com alguém, para quem que vai ser esse compartilhamento? Como vai ser feito esse compartilhamento? Qual a finalidade dele? É necessário? Não é? Enfim, aí é caso a caso. E tanto que, veja, não é por uma questão, não é por acaso, que quando a gente fala de uma formação de um DPO, uma das formações que a gente tem hoje no mercado que vem tomando um corpo bastante interessante em dar uma prova de estudo e de se aprofundar na analisação, que é a certificação do Exim, ela traz uma trilha de estudo onde você precisa ter, além do conhecimento da legislação, um conhecimento em segurança da informação. Sim. Então, ela puxa de uma trilha de privacidade e proteção de dados, ela puxa, além disso, puxa um curso e uma certificação que fala sobre a norma ISO 27001, 27701, porque são normas ligadas a essa questão, não é a área de tecnologia, mas ligada à área de segurança da informação, que vai mais além do que só a gente falar dos dados que estão lá, nome, RG, telefone. Está falando de a informação como um todo, em todos os seus meios, em todas as suas formas. Acho que esse acaba sendo um bom ponto ali para a gente perceber que a formação do DPO ela tem que ser uma formação mais completa, mais abrangente, não só em skill, mas em conhecimento, vamos chamar de conhecimento técnico, para poder abrir a outras áreas também. Né? Esse caminho inclusive, essa foi uma das perguntas que eu recebi lá na minha caixinha. Eu preciso de um certificado? Não, pela lei, você não precisa de certificado. Assim como você não precisa ter uma profissão específica, você não precisa ter o certificado, né? Mas o que a gente tem visto, cada vez mais, o certificado, ele vai ser um diferencial, né, para você. Então, além de estudar, é isso que eu falo, estudar, ser proativo, ser criativo, ser dinâmico. Se você tiver um certificado, você vai ter um diferencial, né? Então, essa certificação, ela, que você falou, Leandro, ela vai trazer a parte da legislação, a parte da tecnologia da informação, né, das gestões, né, de toda essa parte de gerenciamento de risco, e também traz a parte prática, né? Então, pelo menos na Exim, né, que é existem algumas certificadoras e uma delas é a Exim, que é uma das mais famosas, né, que a gente sabe. E ela traz, ela é chamada trilha de PO. Então, você faz 3 provas e com essas 3 provas você recebe um certificado de DPO. Inclusive, eu recebia, né, por esses dias, já 2 vagas
de DPO, e nas 2 vagas tinha lá como diferencial ter uma certificação, e estava falando inclusive da certificação Exim, para você ver como é a importância de ter essa certificação. Não exige? Não exige, mas o mercado está cada vez mais exigente e ele, acredito eu, que ele vai começar a exigir uma certificação específica. Assim. É uma régua, né, que o mercado vai estabelecer. Então, você não tem exigências hoje na legislação dizendo que você tem a formação A, B, C, curso A, B ou C, mas o profissional precisa, de alguma forma, demonstrar que ele tem um conhecimento. Então, hoje, como que a gente consegue demonstrar esse conhecimento? Ou você tem uma experiência prática, não dá para a gente exigir, não dá para chegar hoje na vaga lá de DPO e falar assim, eu quero ter experiência de 2 anos em LGPD, de 5 anos em LGPD. Não dá para ter 5 anos em LGPD porque a lei é de 2018. Não há possibilidade. Né? Então, como que a gente pode buscar um pouco disso? Demonstrar o conhecimento através de uma certificação. Significa que você foi lá, fez um treinamento, passou por um período de estudo, conheceu aquilo, e aí você foi lá e fez a sua prova. Então, na sua prova, você atestou que você estudou e conheceu aquilo. Para quem conhece a Exim, para quem já fez algum tipo de certificação, não importa qual, sabe que tem um nível de exigência nessas provas, que você realmente precisa estudar, precisa conhecer do assunto que você está fazendo aquela prova específica. E essa do DPO, o interessante dela é que traz já no conceito da certificação a história da multidisciplinaridade. Sim. Tem que conhecer de ISO, tem que conhecer da legislação comum, tem que conhecer da legislação europeia, da legislação brasileira. É importante a gente também ter essa luz que a gente recebe do que acontece na Europa no GDPR, né? Vale a pena. A certificação, ela acaba demonstrando que você está se capacitando, né, para isso. Então, porque o que você falou, a lei é muito nova. Então, ninguém tem, por mais que fale, eu tenho experiência, mas você não tem uma experiência de outras profissões que, há 10 anos eu atuo numa área específica. Não, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018 e veio em vigência em 2020. Então, ninguém tem aquela experiência que daqui a uns anos talvez seja exigida, né? Então, e a certificação, ela vai mostrar isso, que você está se capacitando. Claro. E uma das exigências é justamente ter o conhecimento da GDPR, que é o regulamento lá da Europa, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, é basicamente assim uma releitura da GDPR, né? Muita coisa é parecida, né? A gente vê, se a gente comparar, basicamente ela inteira é uma cópia, digamos assim. Claro que tem as suas peculiaridades aqui, mas muita coisa é parecida. Eu recebi uma pergunta aqui, da Melissa. Como deverá ser estruturado o contrato de prestações de serviços de DPO e as empresas, das exigências e requisitos? Bom, basicamente, se você contratar um DPO de fora, né, um DPO as a service, eu acredito que o contrato ele vai ter que abranger muito mais coisa até que um contrato, porque dentro da empresa ele vai acabar sendo um contrato de trabalho, né, e as responsabilidades vão recair um pouco mais para a empresa, né? Porque a gente não pode falar que o DPO, ele dentro da empresa, ele é uma pessoa à parte, não, ele é um funcionário da empresa, então vai acabar sendo um pouco mais responsabilidade da empresa, mas logicamente que o DPO dentro da empresa, ele vai ter aquela responsabilidade que a gente falou. Se ele tinha que ter feito alguma coisa, ou se ele deixou de fazer alguma coisa, ele pode sim ser responsabilizado pessoalmente. Agora, um DPO as a service, DPO de fora, um terceirizado, é importante a gente ter claro, né, ter bem destacada essas cláusulas de responsabilidade. O que a empresa é responsável, o que o DPO terceirizado vai ser responsável, né? É bom delimitar sempre qual a responsabilidade de cada um. A sua obrigação começa onde termina a minha. Porque assim a gente vai poder pesar quais são, né, as reais responsabilidades e a culpa de cada um, né? Então, acho que o contrato ele tem que trazer justamente isso em letras destacadas aí, todo o trabalho de cada um, o DPO as a service e a empresa, e quais são
as reais responsabilidades de cada um, né, dentro desse trabalho. No DPO as a Service, além da prestação de serviço, ele vai ter a responsabilidade perante aquela prestação de serviço. No funcionário interno, aí, claro, eu estou invadindo um pouco a questão do jurídico, né, que não é muito o meu lado, mas o meu entendimento na minha área, o meu entendimento no DPO as a Service é isso. É uma prestação de serviço com cláusulas de responsabilidades perante ao que a lei estabelece, a legislação estabelece. Quando vai para um DPO interno, ele tem as suas responsabilidades já estabelecidas pela legislação trabalhista, e aí você vai incluir direitos e responsabilidades. Porque também tem um ponto legal aí, o DPO ele também tem direitos, né? Sim. Ele não pode ser penalizado pelo exercício das suas funções. Então é legal, acho que esse é um ponto que, de novo, eu estou dando uma invadida aqui, tá? Você me desculpa, dando uma invadida na parte legal da coisa, mas na legislação diz que o DPO ele não pode ser punido por executar as suas funções. Então ele não tem só responsabilidade, ele tem direitos também. Sim. Então na hora que ele vai lá numa organização e fala que uma determinada operação de tratamento de dados, ela não está correta, ela precisa ser ajustada, ela precisa ser mudada, precisam medidas para diminuir o risco, ou ele dá informações, passa informações do que aconteceu numa violação de dados para a autoridade nacional, não pode a diretoria da empresa lá e falar assim, você não devia ter feito isso e eu vou te mandar embora, vou te dar uma advertência, ou vou fazer qualquer coisa assim. Até porque então, aquela coisa, o legal é isso, né? É a independência, né? O DPO, ele tem que ter uma independência para isso, né? Mas é aquilo que a gente falou, não pode ser responsabilizado, né? Por conta das suas funções, mas, obviamente, ele tem que cumprir o que a legislação determina. E o que a legislação determina, né? Dentro das responsabilidades dele, se ele deixou de fazer algo ou fez alguma coisa que prejudicou de uma certa forma, ou que vem a ver numa investigação que ele tem alguma responsabilidade, aí sim ele pode sim responder civilmente ou penalmente, né? Isso a gente vai ver caso a caso, pelos atos que ele fez ou deixou de fazer. A Melissa está falando aqui, a função está se tornando tão importante que existem cursos de preparação para a prova de certificado das ISOs. Isso mesmo. E, né, o que a gente já falou, existem algumas empresas certificadoras e uma delas é a Exim. Exim e APP, que são as mais famosas, né? Mais pela Exim, que a gente conhece mais profundamente, a Exim ela tem vários outros certificados, não só do DPO, existem outros certificados de ISO, de tecnologia da informação, mas dentro da trilha do DPO existe a formação da ISO 27001, que é uma dos requisitos, né, para se formar DPO. E deixa eu ver o que mais que eu vi aqui. Pode falar. Só enquanto você está o programa, só para ir complementando, né? Realmente vai se exigindo cada vez mais do profissional dele entender não só do que está escrito na legislação, mas do que vem de apoio, do que entra como apoio da legislação. Então essas certificações ou essa preparação que ele precisa ter vem ajudando muito o profissional a estar cada vez mais preparado. Então ele tem 27.001 segurança da informação, 27.701 que é uma parte da 27.001 para isso também de norma. Como você falou, tem Exim e APP como dois centros principais aí para essa parte de certificação. A Exim traz uma trilha mais objetiva, mais limpa, no sentido de assim, ela é mais direta, né, do que tem que ser feito, já está adequada, o profissional que conhece a Exim já sabe que é aquela mesma linha de sempre, tudo tal. Não que a APP não seja, tem também, para quem já conhece, também tem uma trilha assim nesse formato, mas é um pouco mais objetivo isso. A própria BNT também tem alguns cursos, não certificações, mas tem cursos interessantes por conta de normas ISOs que você precisa conhecer com relação a essa parte. Então, vale a certificação. Para o DPO, hoje eu vejo como importante ele ter uma dessas certificações, principalmente Exim ou IAPP, porque aí ele cumpre com esse objetivo da trilha de certificação, através de 3, falando de Exim, que é onde eu tenho o maior conhecimento, de 3 cursos e 3 provas. Então ele faz um curso de segurança da informação,
faz um curso de fundamentos da LGPD GDPR e faz um curso de práticas, onde tem, aí o curso é obrigatório, tem que fazer alguns trabalhos ali para cumprir com aquilo, para poder fazer a sua certificação. Então, um caminho aí de 3 testes, 3 momentos que você vai se colocar à prova, para demonstrar que sim, você tem o conhecimento do que é necessário para você começar a trilhar essa carreira do DPO. Tem bastante coisa, tem muito mais conhecimento, muito mais vivência que você vai precisar, como a gente já falou aí bastante, mas é o melhor caminho aí, o caminho de entrada para você já ir colocando um rumo, um norte para aquilo que você precisa fazer. É o que você falou. O DPO precisa de uma certificação? Não, não precisa. Mas a gente já está vendo um movimento de que a certificação é importante e será cada vez mais importante e Cada vez vai mais. ser um diferencial. Então, quem busca aí mudar de carreira, aprimorar a carreira, quem busca aí toda uma movimentação aí, né, para ter um diferencial, né, porque a carreira é nova, né, quem quer assim mudar, ter essa mudança, eu acho que é uma oportunidade aí de mudança, uma oportunidade bem diferente, bem diferenciada. Eu acho que a profissão vai ser bem valorizada. Então, quem tiver aí mais interesse aí sobre essa carreira de DPO, vai estudar a legislação, a LGPD, vai verificar sobre as ISOs, que eu acho que tem tudo aí para dar certo, né? E aí, aquilo que a gente falou, acho que é a última pergunta que eu já respondi, o DPO pode acumular função? Na minha visão, o DPO não pode acumular função. A lei não fala que não pode, mas na minha visão, o DPO, a melhor forma de ser um DPO é ele ter um cargo único, seja ele dentro da empresa ou um DPO as a service. Eu acho que ter essa função única, ele vai ser mais independente, ele vai conseguir fiscalizar de uma forma autônoma e vai ser um cargo muito mais focado nessa privacidade e proteção de dados dentro da empresa. Legal. Acho que não, totalmente, né? Totalmente. Ele é um cargo de extrema importância e que precisa estar em linha com o que a legislação pede e o mercado está buscando. Ele precisa se preparar e acho que o caminho é esse da certificação e não só, completar depois com o dia a dia, com o jeito de lidar dentro de cada tipo de organização, de cada empresa. Acho que é nesse sentido. Gente, passou 1 hora voando. Nossa, nem vi. Quando eu olhei, já são 4 horas. Quero agradecer a todo mundo. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho aí. Claro que existem muitas outras responsabilidades do DPO no dia a dia aí. A função é muito mais ampla. Nem caberia aqui a gente conseguir trazer tudo. Talvez nas próximas lives aí a gente traga algo mais específico. Espero ter contribuído um pouco aí, né, na dúvida de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só mandar pra gente. Eu quero agradecer quem ficou até o final aí com a gente. Obrigada. Leandro, mais uma vez, obrigada aí por estar comigo. Né, o Leandro é meu parceiro. Valeu. Estamos juntos aí sempre. Estamos juntos. Eu agradeço também, Dani. Obrigado pela oportunidade de passar aí pro pessoal que te segue, o pessoal que está ali no dia a dia, quem a gente está trabalhando também, que está aí com a gente, para entender um pouquinho mais, a gente falar um pouquinho mais sobre o que é, neste caso, sobre o DPO. E assim, estamos à disposição para o que for necessário. Eu agradeço a todos também, agradeço você. E vamos lá, é uma carreira promissora mesmo, como foi dito. Agora é questão da gente se qualificar e começar a trabalhar cada vez mais nisso. Com certeza. Obrigada. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.